Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 84, do versículo 1 ao 5. Uma passagem muito conhecida, intitulada Saudades do Templo. Amém? Diz assim a palavra de Deus, podeis ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Com amáveis, vou ler na minha versão, Beth, tá? É a revista e atualizada, mas pode deixar sair mesmo, você que sabe. Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te adoramos, bendizemos, glorificamos, exaltamos o teu nome, o teu maravilhoso nome. Muito obrigada por essa oportunidade, por esta noite, termos a honra, Senhor, de estarmos na tua casa, nos teus átrios. Ó Senhor, neste altar, para levar uma palavra, Senhor, uma palavra que venha nos edificar, uma palavra que venha nos consolar, uma palavra que venha nos confrontar, essa palavra que é maravilhosa, que tem todo o poder de mudar, de transformar as nossas vidas e de nos fazer ter fome e sede de Ti. Muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela vida de cada amado que aqui está presente, amada, pela presença da tua igreja, Senhor, pela presença desses que também depois vão assistir pelo YouTube ou que estão nos assistindo de casa, essa palavra tão poderosa que tem poder de atingir aqueles que, mesmo não estando aqui nesse momento, mas estão nos assistindo, poderão receber o impacto, a vida e a beleza desta palavra. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados, aqui neste salmo nós vemos expressamente o amor do salmista à casa do Senhor. E o seu desejo, ele é muito profundo. O primeiro versículo ele já nos impacta quando ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É uma expressão de profundo amor, de sentimento, de gratidão ao Deus Todo-Poderoso. E ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ou seja, é uma alegria tríplice de corpo, alma e espírito. E é essa alegria que a gente sente quando a gente chega na casa do Senhor. Amém? É maravilhoso estar aqui, é maravilhoso sentir essa presença. É um lugar diferenciado, mas eu posso buscar na minha casa? Sim, pode e deve. Para que quando você chegar aqui, seja apenas uma continuidade daquilo que você já semeou, daquilo que você já buscou durante a semana na sua casa. O estar aqui é o complemento do amor, da graça, da misericórdia, de Deus ter te sustentado toda a semana e você poder chegar na casa do Senhor e agradecer, porque aqui é um lugar de adoração. Por que devemos querer estar na casa do Senhor? Porque é um lugar de adoração, é um lugar da presença, amados. É um lugar onde nós sentimos agasalhados, abraçados por esse Deus que muito nos ama. Que independente do que fizemos durante a semana, das algumas coisas que fizemos até que desagradou a Ele, mas Ele nos recebe com amor eterno. O Deus que nós adoramos, que nós escolhemos adorar, é um Deus
Todo-Poderoso, é o Senhor dos exércitos. Amém? Porque aqui é o lugar da instrução, aqui é o lugar do conselho, é o lugar em que somos iluminados pela verdade desta palavra. Porque aqui nós devemos estar com os nossos ouvidos aguçados para ouvir. Porque aqui não é um lugar de entretenimento. Aqui não é um lugar de entretenimento. Aqui não é um lugar de autoajuda. Porque aqui nós buscamos a presença de Deus. Aqui nós viemos para buscar os conselhos do Senhor. Talvez aquele tempo que a gente não teve em casa, porque, amados, eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas parece que os nossos dias, nós sabemos que os dias estão sendo encurtados, é bíblico, mas são tantas atividades, né? Durante o dia a gente se programa, a gente acorda, pelo menos eu como mulher, eu deixo o máximo que eu posso adiantado, eu não tenho mais filho pequeno, o Igor mora na casa dele, tem a vida dele, com a esposa dele, com a minha netinha, lá em casa somos só nós dois. Irmãos, amados do Senhor, eu me programo todinha, eu falo assim, amanhã eu vou estar tranquila. Irmã, doce ilusão. Quando a gente acorda, né? É tanta coisa. E sem contar com as coisas que acontecem sem a gente esperar. O inesperado que às vezes atrapalham a gente. Às vezes não tem o nosso tempo de devocional, aquele tempo que a gente quer ter com o Senhor. A gente até acorda de manhã, faz a nossa oração, mas a gente se programou, falou, amanhã eu vou ter um momento mais apropriado com o Senhor, amanhã o meu dia está tranquilo, eu vou separar um tempo maior para ler mais a palavra. Irmãos, é tudo tão corrido, tudo tão apressado, é hora para isso. Se a gente vai no médico, está marcado para 1 hora, tu vai ser atendido lá para as 4 horas e dá glória a Deus. Porque você ainda foi atendido. Então, aqui, quando a gente vem para cá, nesse momento que a gente se encontra aqui, é um momento só nosso com Ele. A gente precisa conseguir entender isso. E que a gente não pode deixar ninguém atrapalhar esse nosso momento. Por maior que sejam as nossas amizades, a gente tem o nosso tempo, onde nós vamos ver que aqui também nós viemos encontrar com nossos amados irmãos, nós vamos ver isso mais abaixo, mas quando chega no nosso momento, irmã, atravessou aquele portão, cumprimenta a paz do Senhor, glória a Deus, mas a partir do momento que você adentra aquela porta de vidro para cá, é o teu momento, é o momento da tua adoração, é o teu momento da tua, sabe, da tua intimidade, teu relacionamento através do louvor, e conforme você vai louvando, vai saindo aquele peso, vai saindo, e você vai sentindo a presença de Deus, e quando vem a palavra, o teu coração está prontinho para receber aquela palavra que vai fazer toda a diferença na tua vida. Amém? E aqui na casa do Senhor, nós também temos um tríplice encontro. Quando nós chegamos aqui, a gente se encontra primeiramente com Deus, através do louvor, através da adoração. E nós nos encontramos conosco, com a gente mesmo. Porque quando a palavra ela é ministrada desse altar, ela vai nos confrontar. Muitas vezes a gente chega aqui já com respostas prontas para resolver algumas coisas, com questionamentos, com achismos. Não, porque eu vou fazer assim, porque eu vou resolver assim, porque não, eu não vou deixar mais essa situação continuar assim. E a gente chega aqui certo de que estamos indo no caminho certo, segundo o nosso entendimento. E quando o pregador, a preletora chega aqui e começa a ministrar, nós somos desvinculados de tudo aquilo que a gente planejou. E o Senhor fala através da palavra, não é assim. Você tem que agir dessa forma, e a palavra nos confronta. E a gente vê que aquele caminho que a gente estava querendo seguir não é o caminho que Deus tem para nós como servos de Deus. Talvez como um ímpio poderia ser até normal aquela atitude, mas como uma pessoa lavada, remida no sangue do Cordeiro, nós temos que ter atitudes diferenciadas. E aí nós temos um encontro conosco mesmo, a gente se encontra com Deus, e quando a gente se encontra com esse Deus maravilhoso, a gente começa a se confrontar e ver que está tudo errado, não é assim que eu tenho que agir, e começamos a ter uma nova direção. E aqui também é o lugar dos encontros com os irmãos. Quão amável é estar junto com os irmãos. Aquele momento que a gente chega, que a gente passa uma semana sem se ver. A gente pode até se falar por zap, ou ver na terça-feira, na quarta-feira. Mas é um dia que a gente chega aqui, que a gente se reencontra.
E aí dá aquele abraço gostoso, aquele abraço que faz toda a diferença, que às vezes a gente está tão para baixo, que às vezes só aquele abraço já não dá aquele, sabe, aquele carinho gostoso, e a gente começa a conversar, e dependendo da intimidade que você tem com aquele irmão, ele olha para você e vai dizer, você hoje não está bem. O que está acontecendo? Não, está tudo bem. Não, não está bem. É aquele lugar onde você também tem aquela liberdade de abrir-se com aquela pessoa, de conversar. E às vezes você nem fala, mas ela vem contar um testemunho para você que te edifica. Que você fala, puxa vida, é isso aí, eu tenho que ter mais fé. É aquele testemunho que aviva a nossa fé. É aquele lugar onde a gente ombreia com o irmão a nossa dificuldade. É aquele lugar onde o Senhor ouve as nossas orações, porque a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. É aquele lugar onde na hora da palavra você dá um glória a Deus, um aleluia. Amém? Aleluia significa rajada de luzes nas trevas. Depois que eu aprendi isso, irmãs, é só aleluia lá em casa. Amém? Eu aprendi isso. E aí a gente começa a viver esse momento, nesses encontros com nossos irmãos, quando nos abraçamos, como trocamos experiência, quando nos alegramos, nos ajudamos em oração, contamos os nossos testemunhos, porque aqui é o lugar da comunhão dos santos. E vem alguém aqui na frente com testemunho e a gente vibra. Muitas vezes a gente está junto naquela luta e quando vem aquela resposta, a gente bate palma, a gente se alegra. Domingo é o dia que chama aqui da frente para os testemunhos para falar dos aniversariantes, mas também falar quem tem aqui, que vem aqui à frente, quer vir agradecer por algo. E é tão maravilhoso, né? Porque ao longo do tempo, infelizmente, foi pregada uma teoria que só é bênção, só é testemunho, porque eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu adquiri um novo emprego, amém, tudo isso é bênção, mas só o fato de você ter acordado todos os dias, se levantado, ir para o teu trabalho, comido, dormido, sendo abençoado, isso é motivo de gratidão. Porque muitos não rompem a semana, muitos deitam e não acordam. Muitos nem dormem, tamanha é a preocupação. E o Senhor tem nos sustentado, e nós precisamos ser mais gratos a Deus por tudo isso. Por essas coisas que parecem simples, mas que para muitos fazem diferença. Amém? Nós viemos à casa do Senhor porque a nossa alma anseia por encontrar-se com o Deus, o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. É aquele que controla todas as hostes celestiais. Ele é o Deus vivo, é o dono dos nossos dias, amém? É por causa dele que nós chegamos até aqui hoje. Não existe uma outra motivação para você estar aqui, amém? Nenhuma outra motivação pode nos atrair à casa de Deus, senão a sua própria presença. Eu vou para a casa de Deus porque eu tenho muitos motivos para agradecer, porque eu rompi essa semana, foi de muitas dificuldades, mas até aqui o Senhor me sustentou. Amém? E é por isso que eu vou na casa do meu Deus, eu vou agradecer, eu vou glorificar. E muitas vezes a gente chega aqui e não está tudo bem, não, irmãos. Não é verdade? Não está. A semana não foi boa, as coisas não estão boas, as coisas não estão meio que travadas, aquela resposta que você esperava não chegou, mas é aqui o lugar em que você tem que estar. Na presença do Santo dos Santos, aquele que pode mudar a nossa história, aquele que faz acontecer, aquele que vira a chave da nossa vida, aquele que faz milagres, amém? Esse é o lugar em que a gente tem que estar. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande Eu Sou, amém? Você pode dizer, Ele é o grande Eu Sou. Ele vai fazer acontecer na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? É Ele quem comanda a minha vida, a tua vida, a nossa vida, porque Ele é Deus. Amém? Na casa do Senhor eu encontro segurança para mim, para minha família, para os meus filhos, para toda a minha casa. É o melhor lugar para instruir os nossos filhos. Amém?
Nós que temos filhos pequenos, grandes, não importa, é o melhor lugar para a gente trazê-los, para eles aprenderem a viver na dependência desse Deus Todo-Poderoso, para que eles possam aprender que o melhor lugar para eles estar é na casa do Senhor. Amém? O mundo tem investido pesado na vida dos nossos pequenos, dos nossos filhos, dos nossos jovens. Nós temos visto aí, não está fácil e a gente precisa aprender a investir na vida dos nossos filhos. Trazendo-os, ainda quando são pequenos, que a gente ainda tem aquele domínio para trazê-los para a casa do Senhor, trazê-los para a EBD. Domingo nós tivemos uma apresentação aqui maravilhosa das crianças, do Dia das Mães, né? E isso é muito gostoso, a gente vê os nossos filhos, nossos netos crescendo na presença do Senhor. Essa é a melhor herança que podemos deixar para os nossos filhos. É a dependência, é o amor, é a submissão à palavra de Deus, é o temor ao Senhor, que é o princípio de todas as coisas. E tudo isso é completado, é vivido na casa do Eterno. Nós precisamos despertar os nossos filhos a estar na casa do Senhor, priorizar o Senhor, trazendo-os à casa do Eterno. Então, no versículo 5 também diz assim, olha... Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Amém? Na casa do Senhor, as nossas forças são renovadas. Quantas vezes a gente chega aqui cansado, sobrecarregado, sem esperança, mas vem aquela palavra que vem, acalma o nosso coração. Tem dias que dá vontade nem de a gente ir embora, né? Porque a gente fala assim, pô, está tão bom aqui. Essa palavra veio agasalhar meu coração, me trouxe tanta esperança. Mas, Senhor, que eu possa conservar essa palavra, que a gente não deixe ninguém roubar essa palavra. Muitas vezes a gente está tão necessitado dessa palavra que a gente, às vezes, tem vontade de ir embora, nem cumprimentar muito, porque a gente tem medo que seja roubado de alguma forma, porque a gente tem que tomar cuidado até com quem a gente compartilha as nossas bênçãos e as coisas que a gente está vivenciando. Então, a gente precisa guardar no nosso coração essa presença maravilhosa, a gente ir para casa, ruminar essa palavra, e por isso também que há, às vezes, tanta resistência quando você convida alguém para vir à casa do Senhor, porque o inimigo sabe que uma vez que aquela pessoa colocar os pés na casa do Eterno, nunca mais a vida dela será a mesma. Pode ser que ela não fique, mas aquela palavra vai ficar martelando a presença. Tanto que existem pessoas que você fala assim, olha, você não quer ir visitar a minha igreja? Ah, qual é a sua igreja? Aí você fala, aí a pessoa fala assim, olha, eu até gosto. Aqueles louvores mexem tanto comigo, aquela palavra, mas eu ainda não estou preparado para assumir essa responsabilidade. As pessoas têm medo de vir à igreja e de se comprometer, quando, na verdade, a gente vai vindo, e aos poucos o nosso coração vai se entregando. É uma questão de submissão, mas também é uma questão de tempo. Para uns é rápido, para outros demora um pouco, mas a gente precisa dar continuidade a essa presença, a esse momento de estar na casa do Senhor. Que seja prazeroso. Tem dia que a gente está cansado. Domingo eu estava muito cansada. Acordei cedo, né? Ajeitei tudo direitinho para a gente almoçar. Foi Dia das Mães, o primeiro dia das mães com a Luísa aqui, né, presente. Ano passado ela estava na barriga da Isabela, e a gente estava assim meio que ansioso, né, para aquele momento. Aí fomos para casa, almoçamos, lavei a louça, fomos para brincar com ela um pouco, brincamos, aí eles foram embora. Quando eu olhei para o relógio, eu falei, 5 horas. Pouco tempo para descansar, né? E eu falei, mas... Aí deitei, irmãs, falei, quando for 5h30, eu acordo, começo a me arrumar devagar, que mulher é um pouco diferente, né, pastora Cris? Aí, irmãos, quando deu 5h30, eu falei, Deus da glória, me levanta desta cama. E estava um dia maravilhoso, né, gostoso, aquele friozinho gostoso, vontade de ficar embaixo da coberta. Aí eu falei, não, mas eu tenho que ir para a casa do Senhor, porque Ele que tem me sustentado, Ele tem me guardado, Ele tem me protegido, Ele tem me alimentado, Ele tem me vestido, Ele tem me calçado. Eu vou para a casa do Senhor. É uma decisão, irmãos. Servir a Deus é uma decisão. Todos os dias
o Senhor nos resgata para adorar, para bendizer o nome dEle. É uma decisão que tem valido a pena, é uma decisão de preenchimento, de saber que nosso Deus está conosco todos os dias. É uma decisão que na hora das lutas, você sabe que está difícil, às vezes você olha e fala, como que eu vou resolver isso? E aí, a gente vem para a palavra, aquela palavra preenche o nosso coração, e a gente ora, às vezes a gente não tem nem palavras para orar, tem dia que nós estamos tão cansados, que é difícil até a gente falar, não é verdade? Mas o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, conhece as nossas fraquezas, ele nos ajuda. Então é esse Deus que a gente serve. Eu vou só ler alguma coisa sobre Asaf, que é um salmo bem forte. Diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Asaf era um levita nomeado por Davi. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e tem por fonte de que se bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Asaf está numa luta, passando por um dilema muito grande. Problemas na saúde, finanças, crise existencial. E é como se ele estivesse olhando da janela da sua casa, da sua varanda, e ele vê e contempla um ímpio. Próspero, tudo que o ímpio põe na mão vira dinheiro, não enfrenta problemas de saúde, tem o corpo sadinho, cercado de amigos, mesmo que sejam bajuladores. E Asaf é um servo adorador de Deus Altíssimo, mas está ali sendo provado, testado, como se a disciplina de Deus jamais lhe desse folga. Asaf está numa fase tão terrível da sua vida que os seus pés quase se resvalam. É o que está escrito no versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Até que, verso 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Deles quem? Dos ímpios. Maravilhoso esse salmo. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava, olha como ele estava, embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Misericórdia. Todavia, estou sempre contigo.
e tu me seguras pela minha mão direita, aleluia. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu, aleluia. Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Até que ele entrou no santuário de Deus. E é assim, quando a gente começa a contemplar algumas coisas, isso aqui é natural, irmãos. A gente começa a comparar a vida do outro. Olha lá, o cara bebe a semana toda, só vive nas boates. Olha o carro dele, olha o meu carro. Olha a casa dele, olha isso dele, olha aquilo. E quando você começa a ficar olhando para o lado de fora, na vida em comum que os ímpios têm, tendência é você realmente ficar triste e fazer comparações. Por isso que a gente tem que entrar nos átrios. Ele diz, até que eu entrei nos átrios. A visão dele clareou. Amém? E os seus conceitos ficaram lúcidos. E ele entendeu que estava numa posição muito, muito melhor que os ímpios prósperos, que não conhecia Deus com a sua herança e tem segurança, ele tem segurança na vida eterna. Quando entramos nos átrios, reconhecemos que o Senhor é ao Senhor, que somos eternos devedores, que adorar é o que sustenta a nossa fé. Que o Senhor não perdeu o controle das nossas vidas e que em tempo oportuno Ele se levantará em nosso favor. Amém? E no versículo, e voltando agora para o 84, já terminando, uma palavra breve. Amém? Diz assim no versículo no 84, 11 e 12. Porque o Senhor Deus é o sol e é escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem ti confia. Amém, amados? Esse é o Deus que nós servimos. No mundo teremos aflições, mas nosso Deus sempre estará conosco. E para que a gente mantenha essa fé, para que a gente mantenha esse foco, é necessário entrar nos átrios do Senhor com louvor, com júbilos. No versículo 4 diz assim, bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Adore, independente das circunstâncias, adore. Porque o louvor, quando nós dedicamos o louvor ao Senhor, ele faz mudar a história da nossa vida. Mesmo que a gente não veja, a gente adora, a gente glorifica, Senhor, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és a minha alegria, tu és a minha fonte de amor. Eu confio em ti, Senhor, está tudo fechado, está tudo nublado. As portas estão fechadas, mas o Senhor é aquele que tem a chave da vida. Tu és aquele que muda as estações. E por conta disso eu vou continuar indo à tua casa, te adorar, te bendizer, para que nós possamos crescer e amadurecer, para que sejamos testemunhos dentro da nossa casa. Amém? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que nós sejamos sempre felizes de estar aqui. Que não seja, um fardo, que não seja um peso, mas que a gente possa contar as horas para estar na casa do Senhor. Aqui é o melhor lugar para estar, irmãos, é o melhor lugar. É o lugar do conforto, é o lugar do consolo, é o lugar onde o Senhor ministra sobre a nossa vida. Essa palavra maravilhosa que tem poder de um versículo, de uma passagem, tocar em cada coração, em cada necessidade, uma única palavra, um único versículo, um único
texto, tem poder de atingir todas as áreas da nossa vida. Só Deus tem essa palavra, só o Senhor tem o poder de ministrar em nós, através do Espírito Santo. Essa palavra que traz conforto, que traz consolo, que nos faz acreditar que o Senhor está olhando para tudo, está vendo tudo, que nada sai do controle do Senhor. Amém, amados? Que a gente possa viver isso, que a gente possa ficar atento, caso a gente fique embrutecido, como disse Asaf, embrutecido, chateado, normal. Era um homem que tinha uma função, Davi o colocou como um salmista, mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela mostra para a gente, né, como somos falhos, independente da nossa posição. Teve uma hora que Asaf, ele se embruteceu, ele se entristeceu, ele começou a questionar. Mas até que ele entrou nos átrios do Senhor, entrou na casa do Senhor, e aí a mente dele foi mudada, ele começou a agradecer. É esse Deus que nós servimos, amados. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem poder para mudar a minha, a tua, a nossa história. Que a gente nunca perca o desejo e a vontade de estar na casa do Senhor, todos os dias da nossa vida. Amém? Que a gente possa buscar essa presença intensamente. Que a gente possa levar para dentro da nossa casa essa presença conosco. Que quando abrirmos, virarmos a chave da nossa casa, a luz que está em nós seja tão forte que todas as trevas sejam dissipadas. Que a gente possa dar uma rajada de glória a Deus, de aleluia, para que o inimigo bata em retirada e a gente possa viver um novo dia, uma nova expectativa, uma esperança, essa esperança que só o Senhor pode nos dar. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus os proteja e que você fique bem ansioso para o próximo culto. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.